Olá, meu nome é Paulo e vamos resolver uma questão da PUC-PR sobre óptica. Caso a resolução te ajude de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal. Dúvidas ou correções, coloque nos comentários. Os espelhos retrovisores externos dos automóveis são esféricos do tipo convexo, o que pode permitir confusão com o tamanho das imagens e também com as distâncias dos objetos vistos por meio deles. Imagine uma estrada retilínea e dois carros deslocando-se em movimento uniforme no mesmo sentido. O carro A está na frente, com velocidade de 72 km por hora, e o carro B está atrás, com velocidade de 90 km por hora. Ambas velocidades em relação à estrada. O motorista do carro A observa o carro B aproximar-se por meio do retrovisor. Considere que o espelho retrovisor é um espelho convexo de raio de curvatura igual a 10 metros. No instante inicial em que o motorista do carro A observa o carro B, este se encontra a 20 metros do espelho, e quando volta a olhá-lo, essa distância passa a ser 7,5 metros, novamente do espelho. Qual será a velocidade escalar média da imagem do carro B entre as duas posições observadas pelo motorista do carro A em relação ao próprio espelho? Antes de tudo, eu fiz uma revisão até que completa aqui sobre espelhos esféricos. Então, se você já está bem familiarizado, pula essa parte, porque talvez não seja interessante. Mas para quem está querendo revisar, vamos lá. Antes de tudo, esse tipo de questão costuma usar espelho plano, né? Que tipo de questão? De que tipo eu estou falando? Esse que pede a velocidade da imagem, a velocidade do espelho, enfim, essas velocidades relativas aos elementos que compõem a questão. Esse tipo de questão costuma ser com espelho plano, não esférico. Mas esse caso não é espelho plano. E aí, como é que faz? Primeiro vamos para a revisão. Primeiro aqui, a gente tem o espelho côncavo, né? Aqui é o côncavo. Aliás, não vou escrever porque, né? Aqui é o côncavo, esse aqui é o côncavo. A gente tem três elementos aqui importantes. O centro de curvatura, o foco e o vértice. Tá bom? Três elementos importantes. Aqui está a legendinha, né? Centro de curvatura, foco, vértice. Tá bom? Beleza, e aí? E aí que a gente tem que olhar os raios, né? Tem alguns raios notáveis. Quais são? Bom, o raio que incide paralelamente no espelho, ele é refletido passando pelo vértice. Então vem assim, passa aqui. Lembrem que tem o princípio da reversibilidade dos raios. Como assim? Se o raio que incide paralelo sai passando pelo foco, o raio que passa pelo foco vai voltar paralelo. Então eu não coloquei duas vezes porque é basicamente o mesmo princípio. Outra coisa, o raio que passa pelo vértice sai pelo vértice também com o mesmo ângulo aqui, tá? E, por fim, o raio que passa pelo centro de curvatura, aqui não ficou muito bem representado, ele vai refletir sobre ele mesmo. Então ele vem até aqui. Ele vem até aqui, bate nele, bate no vidro, no espelho e reflete sobre ele mesmo, tá? Beleza, beleza, beleza. E aí? Aí agora a gente tem o côncavo também, aliás, o convexo, né? Aqui é o convexo. O convexo é bem mais simples, né? Tem os mesmos raios notáveis, só que a diferença é que a gente trata do prolongamento deles. Como assim? Novamente, deixa eu pegar uma corzinha diferente aqui. O raio que incide paralelo, ele vai passar pelo foco como? Ele vem aqui, reflete. Tá, então qual parte passa pelo foco? O prolongamento dele. O prolongamento do raio refletido passa pelo foco. Tá? E vai ser de uma maneira análoga ao restante dos raios. Então, o raio que incide pelo vértice reflete sobre o vértice mesmo, né? Daquele mesmo jeitinho, com o ângulo ok. Só que aí a gente considera para formar a imagem o prolongamento dele. Tá? E por último, o raio do centro de curvatura, né? Ele bate aqui, reflete sobre ele mesmo, e aí a gente usa para formar a imagem o prolongamento dele. Ou seja, aqui a gente sempre vai ter imagem virtual, tá? Não só virtual como menor. Eu coloquei ali embaixo, a gente já vai dar uma olhada. Aqui, outra parte de revisão sobre o espelho côncavo é o tipo de imagem formado quando o objeto está em cada um dos pontos. Então o objeto A está antes do centro de curvatura. Ele estando antes do centro de curvatura, ele vai formar uma imagem A', aqui. E essa imagem A' tem como característica ser menor, primeira coisa. Aliás, você precisa saber disso decorado? Não. Você pode desenhar, fazer representação,
e descobrir isso, né? Você pode desenhar os raios, mas perceba, é complicado fazer o diagrama toda vez na prova, então se você puder decorar, facilita, facilita. Então, a imagem A, né? A imagem A', desculpa, que é a imagem do objeto A, ela é menor, ela é invertida, ela é real, menor, invertida, real, e tem mais alguma coisa? E ela é menor, invertida e real, isso. Tá, já o objeto B, ele está sobre o centro de curvatura. Sobre o centro de curvatura, a imagem formada ela é invertida, ela é real e do mesmo tamanho do objeto. Bom, já a imagem C, desculpa, já o objeto C, aqui, ele está entre o centro e o foco. Quando isso ocorre, a imagem é invertida, real e maior. Já o objeto D, estando em cima do foco, né, não forma uma imagem, ou forma uma imagem imprópria, você poderia dizer, né? A imagem D' aqui é imprópria, você pode dizer que a imagem se forma no infinito, mas aqui a gente diz que não se forma, né? Quando o objeto está entre o foco e o vértice, forma uma imagem direita e virtual e maior. Direita, virtual e maior. Então, coisa importante, né? Temos aí 5 casos a serem analisados. Se vocês puderem lembrar dos 5, vai ser muito útil. Aqui, do espelho convexo, né? Como eu havia dito, sempre a imagem, vai ser menor, direita e virtual. Uma coisa que eu falei, né? Nesse tipo de questão, costuma cobrar usar espelho plano. Não é o caso, tá? E qual a diferença aqui? Bom, no espelho plano, o quanto o objeto se desloca seria o quanto a imagem se deslocaria. Aqui não é verdade isso. Também o tamanho da imagem, o tamanho do objeto no espelho plano seria igual ao tamanho da imagem. Não está ocorrendo aqui também. Então são diferenças importantes, mas uma coisa se mantém. Conforme você aproxima o objeto, a imagem também se aproxima, tá? E se você quisesse verificar se isso é verdade, você poderia fazer uma análise aqui, né, desenhando os raios e tal, mas eu não vou fazer aqui. Se vocês quiserem conferir, vão ver que é verdade. Só que, como eu havia dito, a aproximação que ocorre do objeto em relação ao espelho não é igual à aproximação que vai ocorrer da imagem em relação ao espelho, tá? Isso aí torna a questão um pouco mais chata. Beleza, e aí? Outra coisa importante, a gente vai usar isso aqui na resolução. Quando o foco é maior que zero, a gente está tratando de um espelho côncavo. Quando o foco é menor que zero, é um espelho convexo, né? Que é esse caso aqui. Isso aqui é o objeto, tá? Quando o P, né? Ele é maior que zero, é porque a imagem é real. Quando ele é menor do que zero, é porque a imagem é virtual. O I sendo maior que zero, a imagem é direita. O I sendo menor do que zero, a imagem é invertida. Aí você poderia falar, e o P e o O, né? Geralmente eles são positivos, né? São maiores do que zero. Quando é que o O, por exemplo, não é? Quando o seu objeto é uma imagem. Como assim? Se associa dois sistemas ópticos e você faz com que uma imagem sirva de objeto. E aí, digamos que a imagem possa ser invertida. Aí esse objeto seria invertido. Você usaria o O menor do que zero, mas é muito raro acontecer, a gente não costuma usar. Bom, então, feita essa revisão rápida, talvez não tão rápida, sobre espelhos esféricos, vamos para a questão. E tem esse esquema. Esse esquema aqui, ó. Esse aqui que está acontecendo, ó. Aqui é o veículo A, e eu representei o veículo A como sendo o espelho, né? Porque para onde o espelho vai, o veículo vai, e vice-versa. E aqui a gente tem o carro B, né? Que é o objeto. E aqui é a imagem do carro B. Perceba que isso aqui não está bem representado. Por quê? Porque isso aqui devia ser menor do que isso aqui. Mas, para facilitar, né? Vou deixar do mesmo tamanho. Beleza? Certo. E aí, como é que a gente faz agora? Primeiro, converta quilômetro por hora para metro por segundo. Você pode fazer isso dividindo por 3,6, tá? Aqui e aqui, ó. Converti tanto a velocidade do carro A quanto do B. Já coloquei os valores aqui convertidos, tá? Para facilitar as coisas. Então ele fala que o espelho tem raio igual a 10 metros. Por que isso é importante? Porque sabendo o raio, você sabe quanto vale o foco.
sabe quanto vale o foco. Por quê? Porque o raio é daqui até aqui. E o foco está sempre no meio. Então, o foco divide o raio em trechos iguais. Se o raio é 10, o foco vale 5. Menos 5 ou mais 5? Depende. O espelho é côncavo ou convexo? Se ele for côncavo, é 5. Se ele for convexo, é menos 5. Nosso espelho aqui é convexo, né? Ele fala no enunciado. Então, a gente vai usar aqui, ó, 1 sobre menos 5. Ou menos 1/5, né? Mesma coisa. Aqui eu já estou usando 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá bom? Ele fala que inicialmente o carro está a 20 metros do carro A, né? O carro B está a 20 metros do carro A, sendo o carro A que a gente pode considerar o espelho, né? Então o objeto está a 20 metros, então 1 sobre P é igual a 1 sobre 20, né? E a gente fica querendo saber aqui quanto vale o P'. Vocês vão ver que o P' vai valer menos 4. Menos 4 metros. Ou seja, inicialmente isso aqui valeria 4 metros. Tá bom? Num segundo instante, o objeto está a 7,5 metros do espelho. Então, o foco do espelho se mantém. O que muda é o meu P. Vai ficar 1 sobre 7,5. Mais 1 sobre... Vou chamar de P duas linhas aqui, tá? E o P duas linhas vai ser igual a menos 3 metros. Então, percebam o que aconteceu aqui. O carro andou... Ele estava a 20 metros e depois ele agora passou a estar a 7,5 metros. Então ele andou 12,5 metros, o carro B andou 12,5 metros em relação ao carro A. Enquanto o objeto andou 12,5 metros, né, a imagem saiu da posição menos 4 para a posição menos 3. Então andou 1 metro. 1 metro. Beleza? E aí? Percebam, a velocidade relativa entre o objeto, né, o B, e o espelho, o A, é de 5 metros. Com essa velocidade relativa, ele aproximou 12,5 metros. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente sabe que 5 metros por segundo é igual a 12,5 metro dividido pelo tempo, t. Esse t vai ser igual a 2,5 segundos. 2,5 segundos. E agora? Bom, em 2,5 segundos, o objeto caminhou até o espelho 12,5 metros. Nesse mesmo intervalo de tempo, a imagem andou de menos 4 até menos 3, andou 1 metro. E ele pergunta qual a velocidade da imagem em relação ao espelho. Então ele andou 1 metro em relação ao espelho em 2,5 segundos. 1 metro em 2,5 segundos. Então a velocidade da imagem em relação ao espelho é 1 sobre 2,5, que dá 0,4 metros por segundo. E aí a gente fica com o gabarito sendo a letra C. Certo? Espero que tenha ficado claro. E eu vou tentar trazer esse caso do espelho plano também. Procure aí no canal, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas em algum momento vai ter. Então era isso. Se mantenham famintos aí pelo sucesso e não desistam.